Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Esse é o curso de Teologia para Ministério Infantil nível 2. Estamos estudando seitas, heresias e agora nós vamos falar nessa videoaula sobre seitas orientais. Compreender o que elas são, como elas agem, o que elas pensam e como a Bíblia refuta os seus ensinamentos. Nós vamos falar um pouquinho das principais seitas orientais aqui no Brasil e te ajudar a compreender um pouquinho desses movimentos das seitas orientais. Talvez você conheça alguém que faz parte de uma seita e vai te ajudar bastante a compreender o que eles acreditam e o que a Bíblia ensina sobre esse ensinamento. Pastor, primeira coisa, o que é uma seita oriental? São seitas que vieram lá do Extremo Oriente, os fundadores delas são lá do Extremo Oriente. E nós vemos que elas estão crescendo muito, principalmente aqui no Brasil. Nós vamos estudar um pouquinho as principais delas, que é a Seichonoye, o budismo, a Igreja Messiânica, o movimento Hare Krishna e o hinduísmo. Então nós vamos estudar essas principais. Essa videoaula vai ter duas partes, então nessa primeira parte a gente vai falar do Seichonoye e vamos falar um pouquinho sobre budismo. E depois nós vamos completar com aquelas que faltam, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre Seichonoye. Pastor, o que é a Seichonoye? Talvez você já esteve num consultório médico, num consultório dentário e se deparou com uma revista da Seichonoye, com filosofias muito interessantes, com alguns princípios de saúde. Parece bem legal aquilo lá, mas não se engane, ele é um movimento de seita oriental, ele tem a finalidade religiosa, então não é só uma revista colocada ali por acaso, então ela tem essa coisa de envolver a pessoa. Da onde veio isso daí? Quem é o fundador da Seichonoye? Seu fundador é Masaru Taniguchi. Então, o homem que fundou a Seichonoye, Masaru Taniguchi, em 1893. Segundo a filosofia da Seichonoye e a visão do seu fundador, o mundo, todo sofrimento, morte, doenças, nada disso é real, tudo é ilusório. Então, eles pregam que nada dessas coisas existem. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que a dor e o sofrimento é fruto do pecado original de Adão e Eva. Então, quando o primeiro homem, a primeira mulher pecou, desvirtuou o projeto de Deus e isso trouxe o sofrimento. Então, nós cremos pela Bíblia Sagrada que nada disso é ilusório, mas é real e nós passamos por momentos difíceis. Então, isso é importante você saber. Quando eles chegam ao Brasil em 1930. Então, em 1930, começam os primeiros movimentos da Seichonoye aqui no Brasil. Qual é os princípios de ensinamento deles? O que eles ensinam? Então, eles têm alguns ensinamentos, as palavras são um pouco diferentes para nós, porque é oriental, mas é bom você saber. Primeiro, eles ensinam o Jisu. Pastor, o que é o Jisu? O Jisu quer dizer que a terra foi criada por Deus perfeita e nós vivemos num paraíso. Então eles dizem que o mundo em que nós vivemos é o paraíso que Adão e Eva foi criado e foi colocado. Então esse mundo não pode ter sofrimento. Então tudo que você passa, tudo que você sofre aqui nesse mundo, para eles é uma ilusão, é um fruto da tua mente. Se você condicionar a sua mente, você não vai ter mais sofrimento. Biblicamente falando, esse mundo está contaminado pelo pecado. O pecado, Lamentação de Jeremias fala de que o homem se queixa do seu próprio pecado. Então nós sabemos que tudo que nós sofremos, que contradiz a vontade de Deus, a bondade de Deus, quer dizer que o mundo foi contaminado pelo pecado. Então a morte, o sofrimento físico, tudo é real e verdadeiro, consequência do pecado. Outra coisa interessante, eles acreditam nisso, mas continuam ficando doentes, se envelhecendo e morrendo. Então a filosofia que eles têm, que se eles chegarem no estado de perfeição não passarão por isso, nós vemos que é contradito por eles mesmos no seu viver diário. Então isso daí é o Jisu. O Jisu diz que o mundo é perfeito e nós devemos viver nesse mundo perfeito. Segundo a doutrina deles, o ensinamento é sobre o Shinchokan. O que é o Shinchokan? Uma oração que deve ser repetida diariamente pelos seus membros para que eles possam ter paz interior. Então é interessante isso, eles têm essa oração Shinchokan para ter paz interior. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque também o princípio de oração da Bíblia é falar com Deus. Jesus fala assim, não useis de vãs repetições.
Então, o princípio de ter rezas, repetir palavras, não é bíblico. Em Mateus 6, Jesus fala que não é assim que nós fazemos, que os homens que não conhecem a Deus usam dessa maneira, mas nós não faremos assim, nós falaremos com Deus. Então, biblicamente falando, o crente ele ora, mas não é uma reza diária que ele faz, mas ele fala diariamente com Deus. Então, eles têm essa prática dessa reza, ok? Outra coisa, eles dizem que a doença, a morte, tudo isso é ilusório, isso não existe. A Bíblia nos afirma que há a realidade da dor e do sofrimento, da doença e da morte, isso é uma realidade. Então, biblicamente falando, tudo isso existe, fruto do pecado, mas na redenção de Cristo nós estaremos livres de tudo isso. Mas de momento, enquanto estamos nesse mundo, passamos por momentos difíceis. As principais heresias que eles têm, primeiro, eles dizem que Deus é um ser ou uma energia vital. Então, eles não creem num Deus pessoal, mas creem numa energia que rege o universo. A Bíblia Sagrada nos diz que, embora Deus é espírito, ele é um ser real, é um ser verdadeiro, e não é só uma energia, mas é um ser que existe. Então, isso contradiz a Bíblia Sagrada. Outra coisa, eles dizem que o pecado não existe. Então, para eles, o pecado não existe, é uma mera ilusão. Biblicamente falando, a Bíblia diz que todo homem, toda mulher, em Romanos 5:12, depois de Adão, passou a ser pecador. Então, por causa de Adão, Romanos 5:12 diz que toda a humanidade passou a ser pecadora, então o pecado é real, a Bíblia diz que o pecado é real. E a salvação para eles é meramente humana. Então, se você tiver paz interior, prosperidade financeira e não estiver doente, você já alcançou a salvação aqui neste mundo. Biblicamente falando, a salvação é a libertação da condenação do pecado para a eternidade. Então, na eternidade, a Bíblia diz que tem céu e inferno, a salvação nos leva ao céu e nos livra da condenação do inferno. Então, esse não é o termo bíblico de salvação que você vai encontrar. Então, na tua apostila vai estar bem detalhado esse assunto, então é muito importante isso. Nós temos também o budismo. Então, o budismo é outra seita oriental e nós vemos ele crescendo muito aqui no Brasil. Pastor, quem fundou o budismo? Siddhartha Gautama, em 560 a.C. Então, ele era um príncipe e ele passa a fazer uma busca interior e diz ter recebido uma revelação, que se abrir mão dos bens e abrisse mão de tudo e meditasse, tivesse o verdadeiro conhecimento, ele poderia alcançar a salvação. Então, ele em 560, ele deixa tudo e ele adota o nome de Buda, ou o Iluminado. Então, esse é o fundador do budismo. No Brasil, ele chega lá no século XX, na década de 50, quando vêm os japoneses para o Brasil. Então, eles chegam com a migração japonesa para o Brasil e vêm para o Brasil. Quais são os livros sagrados do budismo? Então, o livro sagrado do budismo é chamado Três Cestos, ou Canone. Então, eles têm um livro sagrado chamado Três Cestos, ou Canone. O que esse livro contém? Primeiro, no primeiro livro, autodisciplina. Segundo livro, os sermões de Buda. E no terceiro livro, toda a base doutrinária do budismo. Então, esses são os três livros, ou os três cestos, que é o principal livro do budismo. As heresias que eles ensinam, os ensinamentos que contradizem a palavra de Deus. Primeiro, o budismo não acredita num só Deus, mas em vários deuses. Eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses. Outra coisa, os deuses do budismo são finitos. Então, eles nascem e morrem, então eles passam por uma renovação. Biblicamente falando, o que a Bíblia nos ensina? Há um só Deus e Pai, o Deus verdadeiro, que ele é eterno, não tem princípio nem fim. Então, isso contradiz o princípio bíblico. Então, nós cremos num só Deus, no monoteísmo, um só Deus, criador dos céus e da terra, eterno, que não tem princípio nem fim. Outra coisa, a salvação para eles é através do conhecimento. Então, a salvação não é através da morte de Cristo, do sacrifício de Jesus, apenas pelo conhecimento. Biblicamente falando, a única maneira do homem ser salvo é aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, através da sua fé, crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12,
Pedro fala que ele é o único dado para a salvação da humanidade. Então não existe outro caminho. Jesus, em João 14,6, diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Então a salvação, biblicamente, é através de Jesus Cristo, não através do conhecimento, como o budismo ensina. Outra coisa, o pecado. Eles dizem que o pecado é os desejos humanos. Então, o pecado não é fruto do pecado de Adão e Eva, mas apenas o desejo humano. Se você conter esse desejo, você contém o pecado. Biblicamente falando, o pecado é a natureza caída que recebemos através de Adão e Eva, e isso nos leva ao erro. Então, nós temos de lutar constantemente contra o pecado. Então, é importante isso daí. E eles têm a paz interior, o chamado nirvana. Então eles dizem que se você conseguir, através de meditação, através do conhecimento, o estado de nirvana, você vai viver a paz interior neste mundo. Biblicamente falando, a paz vem através do Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus, através da paz que nós temos com Deus, não através de meditação ou conhecimento. E eles têm a lei do karma. A lei do karma diz que o ser humano ele passa por diversos ciclos de morte e reencarnação, e ele traz consequências das suas vidas passadas. Biblicamente falando, a Bíblia diz que não há reencarnação e não há esse ciclo do karma. Hebreus 9:27 diz que ao homem é ordenado morrer uma vez só, depois disso vindo o juízo. Se ficou alguma dúvida, a tua apostila está bem esclarecida, estamos à disposição para te ajudar. Meu WhatsApp 19 981 16 8012, sou o tio Rogério, é bom estar com você. Se você precisar da nossa ajuda ou quiser fazer o nosso curso básico de teologia, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, especializado em evangelização, discipulado de crianças e adolescentes, e é bom ter você nessa aula conosco. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor. Amém.